Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Laine novamente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de novos fármacos. Não só de novos fármacos, mas também de novos medicamentos e alguns protótipos. E também falar um pouco sobre a nanotecnologia, né, que não deixa de ser um novo produto de base tecnológica, né, que atualmente, né, está sendo disponibilizado tanto em pesquisas quanto também em sua forma comercial. Então, a nossa aula eu coloquei para a gente dividir em duas partes. Inclusive, se a gente perceber, vai ter dois sumários. Esse primeiro sumário, ele fala sobre o histórico da origem dos medicamentos, o processo de pesquisa e desenvolvimento, descoberta de novos compostos protótipos, otimização desse composto protótipo. Como é que é feita essa otimização? Esse protótipo que são moléculas que são fortes candidatas a fármacos. Como se faz a triagem desses protótipos? Alguns estudos pré-clínicos, os estudos clínicos, e aí dentro desses estudos clínicos eu vou acabar mencionando sobre os estudos multicêntricos. Então, essa primeira parte ela vai estar relacionada bem fortemente a como ocorre o desenvolvimento desses novos fármacos, também, né, de novos medicamentos de uma forma geral. Na segunda parte, a gente vai entrar em novos sistemas terapêuticos, onde a gente já vai puxar um pouco para a nanotecnologia, sistemas convencionais, sistemas de liberação modificada, a nanotecnologia em si e alguns produtos nanotecnológicos que já existem no mercado, os tipos de sistemas nanotecnológicos, e aí vamos focar um pouco nas nanopartículas. Nessa parte das nanopartículas, a gente vai falar cerca, né, de 5 a 10 minutos sobre uma aplicação prática que foi dentro do que eu trabalhei durante o doutorado, tá bem? Então, como desenvolver um novo fármaco? Como desenvolver um novo medicamento? Então, isso a gente começa a falar sobre isso. Então, a gente puxando sobre a origem dos medicamentos, desde muito tempo que o homem já buscava na natureza recursos para aliviar a dor, tratar doenças. E aí, basicamente, os recursos terapêuticos utilizados pelos nossos ancestrais, eles concentravam-se em recursos vindos da natureza, como do reino animal, vegetal, do reino mineral. E aí, há registro de uso de plantas medicinais há milhares de anos antes de Cristo, né? Como, por exemplo, a papoula, né? A maconha, ou a babosa, que também é conhecida como aloe vera. Então, desde muitos séculos que já se ouviu falar nesses produtos. E aí, historicamente, foram os farmacêuticos, desde a época de Galeno, mais ou menos 129 a 199 depois de Cristo, que eles já procuraram descobrir como era que se utilizavam medicamentos naturais na sua forma pura. Aqui coloquei alguns valores, né, que em 1806, Friedrich, ele era um farmacêutico alemão e ele foi o primeiro a isolar o alcaloide morfina da papoula. Então, a papoula ainda existiam escrituras nessa papoula, né, que eram feitas, mas que a parte da papoula tinha como extrair a morfina. Em 1824, Pierre Jean, ele isolou a codeína, que hoje em dia a codeína é usada como o quê? Como um antitussígeno. Em 1820, né, a cafeína, ela foi obtida da coffea arábica. O captopril, né, já mais recentemente, em 1965, foi desenvolvida a partir de uma pequena proteína, que na verdade era um peptídeo, extraído do veneno da jararaca. Né? Ela foi extraída por um cientista brasileiro, porém, devido a alguns problemas em relação à patente, acabou que um americano acabou patenteando o captopril antes do brasileiro. Então, há muito tempo que a gente já escuta falar sobre medicamentos à base de produtos naturais, e foi a partir daí que começou a desenvolver, a se ter a origem dos medicamentos. Aqui é só para a gente ter uma dimensão que a cada ano são várias novas moléculas aprovadas. Essa aprovação geralmente ela é feita pelo FDA,
E aí, se a gente observar essa primeira figura, a gente vê que de 1996 até 2007, a gente vê uma quantidade de molécula nova que foi aprovada pelo FDA. Em 96, teve um total de 53 moléculas, 39, 35. A gente vê que de 2005 a 2007 foi uma menor quantidade de moléculas aprovadas. E aqui, já no finalzinho, para a gente não colocar todos esses anos, que são muitas moléculas, eu coloquei aqui as últimas moléculas que foram aprovadas em 2022. Então, se vocês quiserem, eu deixei até o link aqui embaixo, e vocês conseguem ver melhor cada uma dessas moléculas. Então, até agora, esse mês de junho, 15 novas moléculas foram aprovadas em 2022. E aí, só para a gente ter uma dimensão que realmente ocorre constantemente o desenvolvimento desses novos fármacos, mas que não é uma coisa que ocorre de uma hora para outra. Um novo fármaco, para ele chegar, de sua origem até chegar no mercado, passando por todos os testes e fases necessárias, muitas vezes demora de 10 a 20 anos. Então, não é algo tão simples. Agora, com a nova vacina, muita gente achou que demorou, outros acharam que foi muito rápido, mas, de certa forma, foi uma velocidade muito grande, porque os testes eles são muito demorados. Sempre tem que assegurar que, de fato, foi seguro, que foi eficaz. Então, aqui dentro desse processo, a gente tem que levar em consideração o P&D, a pesquisa e o desenvolvimento. E aí, o P&D ele sofreu reestruturações e mudanças quando a gente comparar, quando se compara a modelos empregados em indústria em décadas de 50 até final da década de 80. Então, nesse período, os programas de pesquisa, eles compreendiam estratégia de modificação molecular, princípio de otimização de compostos protótipos, estabelecimento e empregados. Então, que é o que é bem diferente do atual. Então, se a gente for levar em consideração pesquisas de candidatos, a gente leva em consideração vários estudos, como estudo de bioinformática, estudos in vitro, que são feitos em células, em cultivo. Existem também estudos físico-químicos, que são feitos simulando o in vitro, estudos in vivo com animais. Passa por ensaios clínicos, desde farmacocinética, estudos de fase 1, fase 2 e fase 3, que é o último estudo antes da comercialização, até chegar à sua aprovação, que são submetidos a agências reguladoras, que a gente vê a principal agência é o FDA. Esse produto, esse medicamento tem que ser registrado e passado por uma farmacovigilância, que a parte dessa farmacovigilância, que já leva em consideração a comercialização, a gente considera que é uma fase 4. Então, aqui está de uma forma bem geral, e aí a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, dar um pouco mais de detalhe. Dentro desse processo de P&D, a gente tem que considerar que, segundo a IUPAC, que é a União Internacional Química Pura e Aplicada, a química medicinal ela está por trás, intimamente ligado ao desenvolvimento de novos fármacos. Então, se a gente não tiver uma dimensão, um conhecimento sobre a química medicinal, sobre a química farmacêutica, fica muito difícil da gente conhecer e passar por processamentos dentro da pesquisa para desenvolver novos fármacos, ou até mesmo novos protótipos. Certo? Então, aqui, diz assim, o processo de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos está intimamente relacionado à química medicinal. Então, por lei, a segurança e a eficácia dos fármacos, eles devem ser definidos antes da comercialização. Então, a pesquisa de desenvolvimento ela é feita no início. Então, muita gente pensa assim, o que importa são os testes feitos depois, os testes feitos in vitro, os testes feitos em vivo. Mas se não houver um processo de P&D eficaz, infelizmente, a segurança e a eficácia pode estar comprometida posteriormente. Vamos só aqui dar uma dimensão. Aqui é a concepção do projeto, no início, aqui entre as etapas, você tem a concepção do projeto e a abordagem do problema,
pode ser em sílico. Esse em sílico, às vezes, faz simulação, até mesmo computacional, ou in vitro. Então, imaginei que isso pode ser uma nova molécula. Isso aí eu posso usar extraída de uma planta, algum tipo de alcaloide, algum tipo de flavonoide. Pode ser extraído de animal, do reino mineral, pode ser até mesmo desenvolvimento de um produto nanotecnológico. E aí eu faço primeiro essa abordagem do problema para ter essa concepção do projeto. Depois a gente vai fazer as propostas de síntese de novas moléculas, caso seja necessário, de fato, sintetizar esses novos compostos, ou série de compostos. A gente faz uma avaliação da propriedade biológica e das moléculas obtidas. Geralmente, a parte de testes in vitro, elas são longas, principalmente quando se há necessidade de algumas caracterizações físico-químicas, e depois chega em testes in vivo, que aí sim faz os testes em animais, né, para garantir. Estudos clínicos feitos em humanos, síntese em larga escala e formulação, e o teste de estabilidade em animais, até porque a gente também tem que garantir que aquele fármaco, aquele medicamento, ele tem um prazo de validade. Então, a partir daí, o teste físico-químico nem sempre é o mais recomendado. Às vezes tem que fazer o teste de estabilidade nos animais, porque existem várias reações químicas que ocorrem no organismo, que podem afetar até mesmo em processos oxidativos, em reações de conjugação. E, enfim, a patente da molécula e proposta de invenção do fármaco. Então, dentro das fases, a primeira fase, que a gente pode ver aí, de fase clínica em si, é o estudo de fase 1. Nesse estudo de fase 1, a gente vê estudos de toxicidade em indivíduos saudáveis. Esse estudo de fase 1, geralmente o objetivo principal dele é avaliar a tolerância em seres humanos e determinar, uma posologia segura. Então, esses estudos ocorrem em voluntários, geralmente saudáveis, e eles são monitorados por pelo menos 24 horas, já que busca avaliar os efeitos das primeiras doses. Em relação ao estudo de fase clínica 2, ele vai estudar a eficiência terapêutica. Então, vai estudar a segurança, um número reduzido de pacientes, e aí vai estudar dentro de intervalo de doses, a parte também cinética e a parte metabólica. Então, já engloba mais partes. Então, seleciona um grupo pequeno de indivíduos com atenção específica, e as doses são estabelecidas a partir dos resultados da fase 1. Em relação ao estudo de fase 3, são estudos que englobam eficácia, segurança e a questão farmacocinética, administração, distribuição, metabolismo e excreção. Já vai ter um número mais elevado de paciente e vai destinar a testar a eficácia e segurança por meio de um grande número de amostras, e a gente também pode chamar de estudos de eficácia comparativa, porque como vai ter esse aumento de quantidade de pacientes, fica bem mais fácil de fazer o estudo comparativo. E a partir daí, desse estudo, como é mais prolongado, a gente vai estudar por cerca de 6 a 12 meses e vai ver a flexibilidade dessa dosagem, se é possível fazer um ajuste de dose ou não, bem como fazer a coleta de dados para a gente realmente garantir a segurança e a eficácia. E aí, o último, que é o estudo de fase 4, assim como o estudo de fase 3, ele também se destina a testar a eficácia e a segurança por meio de um grande número de amostras, certo? Agora, depois de comercializado, ele continua sendo estudado. Então, essa é a diferença da fase clínica 4, porque é um estudo que ele principalmente ele ocorre após a comercialização. Então, esses estudos também são chamados de farmacovigilância por causa disso. E aí tem o objetivo de obter mais informações sobre os efeitos, as interações medicamentosas, ampliar as avaliações de segurança realizadas por intermédio de outros estudos, incluindo também estudos epidemiológicos. Então, para a gente desenvolver um novo fármaco, um novo medicamento, um novo protótipo, não é tão simples.
tem que ter desde a concepção do projeto, né, até os testes dessas fases clínicas. É um estudo longo, e como a gente mencionou, da fase clínica 1 para 3, pode demorar até 10 anos. E para concluir o estudo até a fase da comercialização, há casos que chegam até 20 anos. Então, de fato, é um estudo muito lento, senão realmente não ocorre de uma hora para outra. Aqui a gente está vendo esse esquema, demonstrando o processo de descoberta dos novos fármacos a partir da triagem de produtos naturais com atividade biológica, né, que isso também pode acontecer, a partir da atividade biológica. Então, as moléculas candidatas a fármacos são descobertas, na sua maioria, por meio da identificação e elucidação de um alvo para um composto, um planejamento racional, com base no conhecimento de mecanismo biológico, estrutura do receptor, a estrutura química própria daquele fármaco, as modificações químicas estabelecidas, e a triagem, né, desse número desses vários produtos de atividade biológica. Muitas vezes criam-se bancos em relação também a outras moléculas, como até mesmo peptídeos, ácidos nucleicos, moléculas orgânicas, enfim. Então, de uma forma geral, é um estudo bem complexo. E, como a gente mencionou, a química medicinal ele tem esse papel principal de explorar esse espaço, né, todo esse espaço químico dessas moléculas. Então, aqui a gente tem uma amostra que ela foi extraída, seja de que origem for, né, ela é concentrada, às vezes faz um fracionamento, purificação, e aí a gente vê que se extrai, né, essa parte concentrada, que a gente vai identificar quais são as substâncias que tem, quais são os compostos que tem daquela planta, por exemplo. O que a gente extraiu dela? Será que foi algum alcaloide, flavonoide? Será que foram várias moléculas? Mas qual é a de interesse, né, do nosso interesse? Por fim, né, quando se sabe a molécula de interesse, faz a extração daquele composto puro, fazendo análise, inclusive análise em cromatografias de alta eficiência, né, como o HPLC, às vezes acoplada a um espectrômetro de massa. E aí a gente vai desenvolver esse novo composto. Esse novo composto, será que ele realmente é um protótipo potencial? E a gente já vai ter visto sua estrutura, né? Será que sua estrutura ela vai ter alguma potência, alguma seletividade? Será que ela não foi tóxica, né? Passei ela por algum ensaio em vivo? Precisei incorporar essa molécula em outro sistema, né? Em algum sistema lipossomal, algum sistema nanoparticulado, né? Será que essa toxicidade ela não causou danos em células normais? A gente tem que ver isso também. Aí sim, a gente vai ver que era um protótipo potencial, faz algumas técnicas de modificação estrutural, se precisar algumas modelagens moleculares, e aí sim a gente vai ver, é um novo protótipo. A gente só pode considerar um novo medicamento depois que concluir todas as fases de testes e chegar à comercialização. Até então, aquela molécula é um novo protótipo, certo? E aqui as etapas hierárquicas do processo de descoberta e invenção do novo composto protótipo. Então, aqui está indo de parte em parte, desde a sua abordagem fisiológica até mesmo chegar na questão da inovação farmacológica, certo? Então, aqui é uma parte. Essa abordagem fisiológica é uma estratégia importante no processo, porque faz uma prévia definição do mecanismo de interação de intervenção terapêutica pretendida, certo? Por isso que é importante a gente fazer essa avaliação. Então, aqui, ele faz a abordagem fisiológica, vai eleger um novo alvo, ver quais são os receptores, os bioreceptores e os ligandes, e a partir daí faz um desenho estrutural. Aí eu vou ver se eu vou usar o estereoisomerismo, modificação molecular, hibridização, se eu vou incorporar um produto nanotecnológico, e a partir daí a gente vê qual destes testes que a gente fez, qual foi o análogo ativo, né, qual a sua contribuição farmacofórica, que também tem a ver com seus ligandes. Identifiquei essa que eu quero,
certo? Vamos fazer ensaios in vitro e in vivo para saber se realmente ela vai ter uma eficácia e segurança lá na frente. Passou nosso novo protótipo. Então, a partir desse novo protótipo, se realmente eu quero que seja considerado inovação farmacológica e posteriormente entre para ser comercializado, eu tenho que fazer uma otimização do meu protótipo, fazer novos testes para ver se aquele protótipo de fato não tem toxicidade. Aí, a partir daí, eu vou para os meus ensaios pré-clínicos, clínicos, vejo se realmente eu criei um novo fármaco e isso sim eu vou classificar como inovação tecnológica e a gente vai patentear. Certo? Então, tem etapas hierárquicas. Se a gente não fizer antes essa abordagem fisiológica, ter noção do receptor que se liga, do desenho estruturado, esses testes in vitro e in vivo, a gente posteriormente não vai conseguir passar de etapas, certo? Então, é um processo complexo. Aqui eu não vou falar muito sobre isso, vou só mencionar, depois vocês dão uma olhadinha. Aqui são dentro da triagem desses compostos protótipos, eles avaliam os testes de perfil farmacológico para fazer a triagem. Então, tanto eles vão olhar o método experimental ou o órgão-alvo, se a ligação à proteína plasmática, sua função molecular, se é tecido isolado, se tem atividade diurética, e assim, depois a espécie ou tecido, que aí entra dentro, né? Entra aqui na parte também de via de administração, então eu vou olhando a espécie e a via de administração. Se nessa via de administração é relação ao teste, se é in vitro ou se é in vivo, certo? E assim a gente vai olhando, tanto em relação à parte molecular, celular, o sistema de modelo de doença, e a partir daí a gente vai avaliando. E aqui no finalzinho tem a medida. Qual é a medida? Inibição enzimática, indução enzimática, efeito sobre contração, relaxamento muscular, efeito sobre frequência cardíaca, sobre natriurese. Então, para cada método experimental ou alvo, a gente vai ver qual é a espécie e o tecido que vai agir, qual é a melhor via de administração, ver se é melhor por via molecular, celular, ou se tem algum modelo, né, dessa doença já está pré-estabelecido, e qual é a medida. Então, tem que ter essa triagem antes, a gente tem que ter essa dimensão antes para poder chegar nos demais ensaios. Aqui, em relação aos estudos pré-clínicos, dentro dos estudos pré-clínicos, o nome já está dizendo, eu tenho que fazer teste também de segurança prévia em animais. Então, aqui está mostrando o modelo do teste e a duração da dose. Se eu quero fazer um teste toxicidade aguda, né, que é imediata, eu posso fazer em rato, camundongo, em cão, de 1 a 14 dias. Essa parte de cão, né, como essa fonte ela já é mais antiga, ela já entrou em processos de retirada. Inclusive, se utilizava os beagles, certo? Então, hoje em dia, já não se estão utilizando mais, mas até recentemente estavam se utilizando os beagles, mas tiveram vários problemas éticos, né, relacionados a isso. Teste de toxicidade a curto prazo, que ele já tem um período mais longo que o de fase aguda, até 90 dias. Teste de toxicidade a longo prazo, de 6 a 12 meses. Também pode usar rato, camundongo, cão, macaco. Aí vem entrar os testes de carcinogenicidade, que é o tempo de vida da toxicidade, que pode ser até 12 meses. Vê se aparece teratologias, anomalias, que já duram vários dias, aí vai depender do tipo de teste, com a necessidade. Tempo, a gente tem que avaliar, de fertilidade, que duram meses, dependendo das gerações dos animais, né? Pode ser até 2 gerações. Fertilidade e comportamento, também alguns dias. Perfil fisiológico e farmacológico, também vai depender do tipo de teste, pode ser de dias a meses. E absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, que aí também, dependendo do teste, vai variar de dias a meses. Então, isso aí é só a parte pré-clínica, só para a gente ter dimensão o quanto ela pode demorar, né? Porque eu cheguei a fazer alguns testes pré-clínicos, e aí eu fiz um pouco menos de 6 meses. Então, nem foi considerada toxicidade a longo prazo quando eu fiz.
né? Então, e passei, assim, praticamente 4 anos fazendo estudos desses fármacos, passei muito tempo com a parte fisicoquímica para garantir, de fato, que seria, né, teria uma eficácia, uma segurança, e mesmo assim não terminei o processo, né? E por isso que realmente é algo demorado. Então, aqui tendo só um apanhado geral do esquema do processo, desenvolvimento e testes necessários para a utilização e comercialização do novo fármaco, desde os estudos in vitro até a comercialização. Então, aqui a gente tem, nos estudos in vitro, faz testes com produtos biológicos, daqueles produtos. Qual foi que eu isolei que vai ser o composto líder, que vai ter aquela função que de fato estou pretendendo, né? Para o meu novo fármaco. Lembrando, de uma única planta, por exemplo, eu posso extrair vários compostos, dependendo de que solvente eu vou utilizar para essa extração e de que meio que eu vou utilizar para essa extração. Então, de fato, eu tenho que ver qual a molécula principal para aquela função que eu estou pretendendo. Eu pretendo que tenha uma função para câncer de colo retal. Qual a substância daquelas que eu extraí que vai ter a função melhor para isso? Então, por mais que o pessoal já comente na literatura que antigamente usava a planta para isso, mas eu tenho que ver qual o composto alvo que eu pretendo, qual o composto líder. Eu não posso usar todos eles de uma só vez, a não ser que eu veja que aquele grupo de moléculas de fato vai ser bom para o que eu pretendo. Depois, teste em animais para ver a eficácia, seletividade e o mecanismo. Né? Que já esses testes em animais, que são antes dos testes clínicos, já entra como teste pré-clínico. Dentro dos testes clínicos, aí entra o de fase 1, que a gente já comentou. Será que a droga é segura? A gente vai ver mais a questão da farmacocinética. De fase 2, atua nesses pacientes, né, que a gente já vai ter uma maior quantidade de paciente. E de fase 3, a droga vai atuar em duplo cego? Será que isso vai acontecer? Né? E nesses testes de fase 3 já tem uma quantidade maior de paciente, já vão ter estudos mais randomizados, estudos multicêntricos, né? Que já vai ter uma maior variedade de pessoas, de várias etnias, até mesmo de vários países. E aí, na fase da comercialização, que entra a fase 4, a fase da vigilância. E aí, tem disponibilidade, será? Será que, desenvolvi um novo medicamento ou um novo fármaco? Será que tem disponibilidade de tê-lo como genérico? Desde quase que não saía. Então, se a gente olhar aqui embaixo, varia de 0 a 20 anos. Né? No caso, eu cheguei até mais ou menos aqui, então, de fato, mais ou menos 4 anos. Lógico que quando ocorre alguns problemas, como, por exemplo, a pandemia, todo mundo se une, entre aspas, para ver se, de fato, aquilo ocorre de forma mais rápida. Há um processo mais rápido para desenvolver aquela nova molécula, aquele novo sistema, aquela nova vacina. Mas quando você está fazendo trabalho na sua pós-graduação, ou então na indústria, todo o processo é mais lento. Aqui, só para a gente ter noção das fases, que a gente já comentou, só um resumo, né? Fase 1, voluntários sadios estáveis. Fase 2, eu vou escolher a população-alvo, de fato, de acordo com os resultados da fase 1. Nos estudos de fase 3, já é um estudo mais complexo, com maior quantidade de pessoas, de pacientes, é um estudo randomizado, multicêntrico. Pode envolver nessa questão multicêntrico, porque pode envolver pessoas de vários outros países, porque não sei se vocês recordam, tiveram aulas que a gente comentou, que dependendo de cor de pele, dependendo da raça, da etnia, como os orientais, a ação dos fármacos serão diferentes. Né? Não vai ser da mesma forma. Então, é importante ter esse estudo multicêntrico. E de fase 4, novas indicações de farmacovigilância, estudos de vida real, como a gente diz, porque de fato vai ter uma aplicação, de certa forma, né, nos seres humanos. Alguns aspectos éticos devem ser considerados. Entre os princípios bioéticos tem a autonomia, a beneficência, a não maleficência, a justiça. Inclusive, isso está dentro do Comitê de Ética em Pesquisa.
Então, por isso que a gente tem que dar uma olhadinha nisso, só para a gente ter uma dimensão que tudo que é feito, que envolve testes em animais, tem que passar por esse comitê de ética. E tem esses princípios bioéticos que a gente tem que sempre ver o maior benefício para menor risco, menos dano. Será que esse sujeito, essa seleção do sujeito da pesquisa foi feita de forma a garantir igualdade? Né? Será que vai ter vantagem significativa para o sujeito da pesquisa? Será que vai causar muito dano a ele? Será que teve um consentimento livre, esclarecido? Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Isso aqui é só critério de informação. E em relação à parte 2, né, dentro desses novos medicamentos, a gente pode falar de novos sistemas terapêuticos também, envolvendo a nanotecnologia. E aí entra os novos sistemas terapêuticos, que a gente disse que é de liberação imediata e liberação modificada. E o que é isso, meu Deus? Liberação modificada e imediata. Então, dentro desses sistemas de liberação imediata são os sistemas convencionais. Né? Você usa o medicamento, depois de 2 horas ou 30 minutos, dependendo do fármaco, já vai começar a ter aquele efeito. Com pouco tempo, você vai ter que fazer uma segunda tomada daquele medicamento. E a liberação modificada, literalmente, a forma que o medicamento é liberado vai ser modificado. Geralmente vai ter um maior prolongamento do tempo de ação. Então, aqui só para a gente ver o exemplo, esse gráfico a gente também já viu em aula, de concentração plasmática em relação ao tempo, onde a gente vê a concentração máxima tolerável e a concentração mínima que é eficaz. Sistema convencional, você faz a primeira dose, depois disso você vai ficar usando em doses repetidas, por exemplo, a cada 6 horas, dependendo do fármaco. Cada 6 horas eu uso e assim vai. Se por um acaso, depois de 6 horas não utilizar, a gente vê que ele chega nessa fase subterapêutica, né? Então, o medicamento convencional eu tenho que sempre estar tomando na hora certa. Mas eu vou tomar logo 2 de uma vez só, não quero nem saber. E sai, o que é que acontece? Pode ser que ele já chegue na sua faixa tóxica, né? Que é acima da concentração máxima tolerável. Quando se usa um medicamento de liberação modificada, neste exemplo de liberação controlada, você usa uma única dose e ela vai se prolongar, né, naquela faixa terapêutica durante um bom tempo. Então, ao invés de você usar o medicamento a cada 6 horas, você vai usar apenas um por dia. E aí, esses novos sistemas, eles têm que ser considerados. Vários testes são feitos com essas novas moléculas para se ter esse efeito desejado. No mercado já existem alguns sistemas de liberação modificada. Às vezes a gente nem tem dimensão, né? Quando a gente vê Profenit Protect, esse Protect tem a ver com um novo revestimento, além do revestimento que tinha no comprimido, né? Vai ter um novo revestimento à base de polímero que faz com que o fármaco vá sendo liberado mais gradativamente e prolonga a ação. Glifage XR, que a gente sempre vê que vem de Extend Release, que vai ter uma liberação mais estendida. O Clavulanic BD, esse BD quer dizer de Bisendai, que vem de latim 2 vezes ao dia. Então, eu precisava tomar pelo menos 3 vezes ao dia, agora eu vou tomar no máximo 2 vezes, já diminuiu. Né? Então, a liberação modificada. É a questão quando vem retarde, porque vai retardar mais aquela liberação. Ele não faz um efeito imediato, mas em compensação, depois que começa a liberar, né, vai prolongar o efeito de ação. O início é retardado, mas depois é prolongada a sua ação. Esse Horus, Adalactiorus, do nifedipino, ele tem, tá vendo um furinho no meio, se vocês observarem, no comprimido. Esse furinho quer dizer que vai entrar os fluidos biológicos, né, a água por ele, e aos pouquinhos o fármaco que está dentro vai sendo liberado, como se fosse uma bomba, uma efervescência. E o fármaco começa a ser liberado gradativamente desse furinho e vai prolongar e modificar a ação. Aqui só de uma forma geral, essas matrizes desses polímeros que eu falei, elas podem ser insolúveis, então a gente vai ver que antes da deglutição está aqui intacto. Depois que vai penetrando água na forma farmacêutica, o fármaco começa a se difundir por fora da matriz de forma lenta, né, e gradativa. Se a matriz for mais hidrofílica,
Então, essa água presente no trato gastrointestinal, ela vai fazer com que haja um entumecimento, né, desse polímero, ela vai ficar meio gelificada, e aí, aos poucos, essas camadinhas vão se dissolvendo, e a partir daí o fármaco vai sendo liberado gradativamente. Então, só para a gente ver aqui embaixo, é um entumecimento de um comprimido que vai ter HPMC, que é hidroxipropilmetilcelulose, vai gerar um entumecimento, né? Mas aí depois gradativamente vai liberando o fármaco. E dentro da nanotecnologia, só de uma forma geral, esses produtos nanotecnológicos, a gente faz uma manipulação da matéria em escala atômica e molecular, geralmente em escala nanométrica, como o nome já diz. E aí, ela tem uma aplicação em diversas áreas, biologia, medicina, engenharia, química, farmácia, física, informática. Dentro da área de medicina em si, a gente vê que a nanotecnologia ela tem aplicações terapêuticas, a fins de diagnóstico, prevenção, prolonga o tempo de ação, pode diminuir efeitos tóxicos, que esse é um dos principais benefícios da nanotecnologia, a questão de diminuir efeitos tóxicos, direciona para locais alvo, porque dentro do produto nanotecnológico a gente pode colocar agentes na superfície das moléculas para direcionar para aquele local de ação. Então, tem problema de câncer, meu câncer é apenas no útero. Então, tem como você criar um sistema nanotecnológico, colocar ligantes que direcionem exatamente para as células que estão no útero. Realmente é um pouco caro? É um pouco caro, mas já existem pesquisas relacionadas a isso e que têm trazido eficácia. Infelizmente, não tem ainda uma abrangência de utilização, principalmente devido ao valor, mas que realmente é altamente eficaz. Aqui, só para a gente ter noção da escala nanométrica, essas nanopartículas, levando em consideração o tamanho do bebê, o tamanho da formiga, o fio capilar, a bactéria, proteína, a nanopartícula vai estar mais ou menos aqui, entre o tamanho de uma bactéria e o tamanho de um vírus. Então, realmente, de fato, é muito pequeno, por isso que consegue vencer algumas barreiras biológicas. Existem fármacos que só a gente vê aquele pozinho ali, ele não consegue agir de jeito nenhum na fase crônica da doença, porque na fase crônica já vai estar dentro da célula aquele agente infeccioso e às vezes o fármaco não consegue entrar de jeito nenhum. Com a nanotecnologia a gente consegue manipular aquele fármaco de forma que ele fique numa escala que dê para chegar até as células, né? Principalmente pensando em uma via parenteral. E aqui, só para a gente ter noção da ação farmacológica, geralmente a gente usa um fármaco, esse fármaco ele vai ser absorvido, boa parte dele ainda pode sofrer uma pequena liberação antes da absorção, ele vai chegar até a área-alvo para ter seu efeito farmacológico, né? E depois passar por eliminação. Quando a gente vai comparar sistema de liberação imediata e sistema de liberação modificado, o sistema de liberação imediata, a gente tem uma constante de liberação maior do que a constante de absorção. Ou seja, pode ser que boa parte daquele fármaco ele seja liberado antes mesmo de ser absorvido. Já quando a gente fala do sistema de liberação modificada, né, que entra nos nanotecnológicos, boa parte dele é absorvido, né? Principalmente devido ao seu mau direcionamento, menor diâmetro de partícula, né? Menor efeito tóxico, então vai chegar mais facilmente à área-alvo e ter um efeito farmacológico maior. Então, isso aí já é constatado, certo? Então, dentro da ação farmacológica, essa diferença. E falando de nanotecnologia e eficácia terapêutica, a gente tem dimensão nos estudos sobre a dose administrada, sobre a distribuição, sobre velocidade de eliminação e sobre a intensidade de absorção. Entre as patentes de nanotecnologia, os principais depositantes, aí eu fiz uma lista, né? A Pfizer, L'Oréal, Novartis, a gente vê aí a AstraZeneca,
Novartis, Johnson & Johnson. Então, esses daqui são os principais depositantes. Então, a gente já está vendo aqui, olha, a AstraZeneca, a gente já lembra aqui da vacina. A Pfizer também tem a vacina, então são os principais depositantes de patentes em nanotecnologia. Então, você imagine de outros novos fármacos que não entrem em nanotecnologia. Exemplo desses novos medicamentos, dessas indústrias que a gente citou, esse gliadel, que é a camucina, que coloca-se diretamente, né, no cérebro, então faz uma abertura, então coloca-se diretamente no cérebro. O doxaxel, doxtaxel, que na verdade é um quimioterápico, também é a base de um produto nanotecnológico. A doxorubicina, tem até aqui, ó, liposome, né, porque ela é lipossomal, é a base também de produto nanotecnológico. O ambisome, que é da anfotericina B também, então a gente vê que da anfotericina B tem vários produtos já no mercado, todos eles à base de nanotecnologia, né? Então, só para a gente ter uma dimensão que às vezes a gente nem sabe que no mercado já é disponível isso, né? Mas que todos já estão presentes. Então, como eu falei, esse nome lipossoma, só para a gente ter uma dimensão. Esse sistema nanotecnológico, eles vão liberar o fármaco de maneira dirigida ou concentrada em uma região do corpo ou tecido ou sítio de absorção ou ação. Então, são testes bem longos feitos para isso. Então, a gente está vendo aqui os lipossomas, como eles são. A gente está vendo que tem essas camadas, bicamadas lipídicas. Ele pode ser organizado de forma unilateral ou multilateral, tá vendo? Com multicamadas. Em relação às ciclodextrinas, é como se elas fossem uma espécie, né, de carboidratos que, dentro dessa molécula em forma cônica, vai incorporar esse novo fármaco. Um ponto muito importante, a ciclodextrina, geralmente, ela não consegue ser bem absorvida, mas ela consegue transportar até o local de ação e lá libera esse fármaco, mesmo que ela não seja totalmente absorvida. Depois, ela normalmente, ela passa pelo nosso metabolismo e é biodegradada. As micro e nanoemulsões, que realmente são em formas de emulsões. Então, geralmente, o que é nano é menor do que o que é micro, né? Isso vale para as nanopartículas. Porém, para as emulsões, o que é nano acaba sendo uma molécula um pouco maior do que o que é micro, né? Mas também é um sistema de liberação modificado nanotecnológico. E em relação aqui em cima, os sistemas poliméricos com micro e nanopartículas, tanto elas podem estar na forma de nanoesfera. O que é isso, professor? Quando o fármaco está todo disperso na matriz polimérica. Como pode ser chamado também nanocápsula, ou seja, quando o fármaco está ou dissolvido dentro da matriz ou adissolvido, certo? Tá vendo que aqui ele não está totalmente na matriz, está só a parte de dentro, formando uma cavidade. Tá vendo? Por isso que é a nanocápsula. A nanoesfera, que a gente tá vendo um corte nele, né? Esse corte da esfera, já está espalhado o fármaco por toda a matriz. Então, vai depender da forma de obtenção da nanopartícula e de que fármaco a gente quer incorporar. E tem como formar a nanoesfera ou nanocápsula. E, entre os ligandes que a gente pode acrescentar nesses sistemas, a gente pode adicionar carga positiva, né, o que a gente chama de sistema catiônico. A questão do catiônico, ele nem sempre é bom, porque às vezes a carga muito positiva gera toxicidade. Mas, se ele tiver só um potencial positivo de leve, é ótimo. Por quê? Porque nossas membranas celulares têm um potencial negativo. Então, tendo esse potencial positivo, facilita a entrada do produto nanotecnológico na célula. Então, isso é muito bom. Sistema furtivo, quando a gente... tem uma molécula, nossa, que ela é muito... Essa nanopartícula, por exemplo, ela ficou com uma característica muito lipofílica, né? E às vezes o mais lipofílico, ele vai ter uma maior absorção. Lembra que a gente falou até dos adipócitos, né? Vai ficar lá aderido mais tempo e acaba passando menor quantidade para a corrente sanguínea. E aí a gente às vezes precisa acrescentar um sistema furtivo, que ele vai acabar fugindo da circulação
não fugindo, né, de se ligar por algum tempo. Geralmente se chama furtivo, que a gente chama de longa circulação, a gente acrescenta moléculas mais hidrofílicas. Pode-se acrescentar sítios específicos, moléculas-alvo, virossomas, e de uma forma geral vai depender de que alvo você está pretendendo. Aqui, aquele mesmo sistema que a gente fez, mostrando a faixa terapêutica, só para mostrar as vantagens e as desvantagens. Né? Aqui entre as vantagens, redução da frequência da administração, se vai usar menos vezes, diminuição da flutuação da concentração do fármaco na faixa terapêutica, redução do efeito colateral, maior conveniência e adesão ao paciente ao tratamento, redução dos custos de atendimento de saúde. Entre as desvantagens, é o fármaco de uso terapêutico estreito, eu não posso usar um fármaco de uso terapêutico mais longo. Procedimentos de esterilização são bem mais caros para esses sistemas. A disponibilidade e controle da tecnologia também requer mais recursos e alto custo da tecnologia. E aí, como é um sistema muito conveniente ao paciente, com pouquíssimos efeitos colaterais, você tem uma frequência de dose muito menor, o paciente não quer interromper o tratamento com esse tipo de terapia. Então, tem essa dificuldade de interromper o tratamento que o paciente acaba gostando. Aqui, só para a gente ter uma dimensão de outra vantagem desses nanocarreadores, é que por ser uma molécula muito pequena, vai ter o efeito que a gente chama de efeito EPR, que é o efeito de permeabilidade aumentada e retenção. Ou seja, quando se tem um local com inflamação ou com tumor, o que é que acontece? As pequenas moléculas, elas se atraem por aquele local. Inclusive, se a gente for levar em consideração, até mesmo alguns linfócitos. Eles vão migrar para aquele local. E aí, esse efeito EPR, de permeabilidade aumentada e retenção, é por quê? Porque quando se tem uma região com lesão, as partículas elas ficam sempre circulando naquele local. Todas as pequenas moléculas, né, englobando as nanopartículas. E a partir daí vai ter um efeito direcionado maior no tumor. Né? Então, por isso que é muito importante, quando a gente acrescenta funcionalizantes nessas moléculas, aí sim que vai direcionar especificamente para aquele local que está sofrendo dano. Aqui eu coloquei 2 vídeos, eu não vou passar para não ficar muito extenso, mas aí depois vocês dão uma olhadinha. Deixa eu ver se eu passo pelo menos esse primeiro para vocês verem. Aqui falando sobre a doxorubicina no sistema de liberação modificada, certo? Doxorubicina é um agente quimioterápico. E aí a gente vai ver como de fato ocorre a doxorubicina quando ela está incorporada a um sistema nanotecnológico, certo? Para terapia de câncer. Esse targeting quer dizer direcionamento. Direcionamento para órgãos-alvo. Então, aqui está mostrando o tumor com a sua marcação. Não tá passando o som aqui, vai ser.
Então, aqui a gente pode ter só uma dimensão que, de fato, né, a nanotecnologia ela é muito importante. Muita gente não acredita. Por isso que a gente faz tantos testes para provar a eficiência. E a gente vê que quando se coloca, principalmente ligantes na superfície, o marcador, o efeito é bem mais direcionado, né? Isso é ótimo. Que maravilha você fazer um tratamento com um quimioterápico que ele não vai matar nenhuma célula normal sua, você não vai ter queda de cabelo, você não vai ter baixa na sua imunidade, às vezes tem problemas dentários. Imagine só, ela agir somente naquela célula-alvo. Então, isso realmente é muito bom. Embora ainda seja um pouco caro, mas já está sendo em uso, né? Quem usa, por exemplo, aquela anfotericina B, aquele docetaxel, já tem efeitos tóxicos bem reduzidos, né? Aqui tem esse outro vídeo, que é esse aqui, eu vou deixar o link, vocês vão dar uma olhadinha depois. Aqui coloquei só para citar, porque eu ia até mostrar, mas eu retirei, não vejo viabilidade vocês da área de medicina verem, né, os métodos de obtenção, mas existem vários métodos para a gente obter essas nanopartículas. Eu já usei 3 desses métodos que estão aí mencionados. E aí, para a gente fazer essa nanopartícula, para eu provar de fato que ela tem efeito, eu tenho que provar o diâmetro dela. Será que ela está realmente em escala nanométrica? Será que o tamanho dela é polidisperso? Às vezes eu faço, eu tenho uma média de tamanho de partícula, a minha média é de 100 nanômetros, a de fulana é de 100. Sendo que a minha, de todas as minhas partículas, que a média é 100, geralmente um é 99, 98, outro é 102. Aí a da outra pessoa, um é 100, outro é 120, outro é 200, outro é 50. Então a gente tem que avaliar essa polidispersão. A distribuição do tamanho tem que ser próxima. Potencial zeta, que diz respeito à carga da superfície da partícula, é importante eu saber o potencial, até mesmo para influenciar no direcionamento, né, no seu efeito. A microscopia, não adianta só ver o diâmetro, mas eu tenho que ver microscopicamente se realmente ela está naquele formato que eu espero. Né? Várias electroscopias, tem que fazer infravermelho, difração de raio-x, estudo de cinética, de liberação, tem que provar que realmente a liberação foi modificada, foi prolongada. Se eu não provar isso antes, eu não posso passar para o estudo in vitro e estudo in vivo. Então, são várias etapas. Aqui, só para concluir, a gente fecha mais ou menos aqui em 5, 6 minutinhos, só para provar. Aqui eu trouxe meu projeto de doutorado. Eu resumi 70 slides em praticamente 7 slides, só para a gente ter uma dimensão. Eu fiz nanopartículas biodegradáveis e biocompatíveis para liberação modificada de benzidazol. Resolvi trazer para mostrar para vocês uma aplicação prática. Na verdade, o meu foco é doença de Chagas. Não vou nem falar sobre a dimensão, mas só para a gente ter uma dimensão que a doença de Chagas, ela afeta várias pessoas no mundo. E aí, inclusive em regiões do Brasil, o Rio Grande do Norte encontrou uma quantidade gigantesca, principalmente na região oriental, do Seridó Oriental e do Oeste Potiguar. E aí um probleminha é que dentro desse ciclo de vida do parasita, quando ele entra na célula, ele passa para a fase amastigota. Né, passa de tripomastigota para amastigota. E essa parte amastigota, que ela fica dentro da célula, não tem fármaco ainda que tenha eficácia contra ela. Então, o benzidazol, que é o fármaco utilizado para o tratamento, ele só tem uma maior eficácia na fase aguda, quando o parasita ainda está na corrente sanguínea. Porém, depois de algumas semanas, se eu for descobrir depois de um bom tempo que ele já tiver entrado na célula, não faz o efeito. Ele vai até amenizar, porque é um fármaco muito tóxico, mas não vai ter uma eficácia para matar dentro da célula. E aí agora, já fizeram vários testes, modelagem molecular, misturando fármacos quimioterápicos com fármaco antibióticos, antifúngicos, com antiparasitário, e não conseguiram ainda ter uma eficácia. Então, foi que eu pensei em avaliar o mecanismo de ação do benzidazol, que o mecanismo não é muito elucidado, mas de uma forma geral, essa porção nítrica, né, que tem esse nitro, ele provavelmente é quem vai posteriormente trazer esse efeito, tanto o efeito tripanocida quanto tripanostático, e a partir daí eu comecei a avaliar.
E se eu incorporasse um sistema nanotecnológico, será que ele não conseguiria ter uma ação maior nas células? Então, foi aí que eu pensei. E aí eu fiquei pensando, pelo um teste que teve no INCOL, eles viram que os pacientes que eram chagásicos, eles praticamente não tinham acúmulo de colesterol. Disse, coisa estranha. E o colesterol, geralmente, ele está muito próximo do ácido ciálico. Disse, mas menina, será que se eu colocasse ácido ciálico e colesterol para funcionalizar a minha nanopartícula não ia melhorar mais ainda? Então, eu não vou nem dar detalhe aqui a vocês, só para vocês terem dimensão. Então, de uma forma geral, esse foi o estudo do INCOL, da hipótese do ácido ciálico. Então, eles pegaram 2 coelhos, 2 grupos, com dieta rica em colesterol. Em um deles, eles colocaram a transialidase, que na verdade é uma enzima presente no parasita, que ela capta o ácido ciálico junto com o colesterol, e no outro não colocaram nada. Então, no grupo que eles inseriram a transialidase, tá vendo que o acúmulo de placa de colesterol foi praticamente nulo, mas menina, foi que eu pensei, mas é esse estudo que eu precisava saber. Eles fizeram esse estudo de forma aleatória, não tinha nada a ver para tratamento, só por curiosidade, mas aí eu usei isso como um gancho para minha pesquisa. Então, eu vou funcionalizar com ácido ciálico e colesterol, porque quando o parasita vier com sua transialidase roubar o meu ácido ciálico e o colesterol, vai roubar também o quê? O benzimidazol. E assim vai ter um efeito dentro da célula. Então, com isso, pensei em fazer, né? E obtive, né, uma nanopartícula polimérica com um polímero, que é o PLGA, que é o ácido polilático coglicólico, que ele é biodegradável, biocompatível, inclusive presente na cadeia respiratória. Funcionalizei a nanopartícula com colesterol e com ácido ciálico. E, além disso, né, eu coloquei um corante fluorescente. Para quê? Para eu realmente ver se estava direcionando para o órgão-alvo. Então, a partir daí, eu fiz esse monitoramento de desenho estruturado no partícula, com benzimidazol funcionalizado com ácido ciálico, e fiz vários testes, como teste de tamanho de partícula, potencial, eficiência de encapsulação, como a gente já mencionou, a parte de microscopia, estudo de liberação in vitro, ensaio hemolítico, também é importante ver se não causa hemólise, da biocompatibilidade in vitro, estudo dos efeitos dos tripanocidas e do direcionamento com fluorescência in vitro, e fiz também alguns testes em vivo iniciais. Então, de uma forma geral, nem vou mencionar. A gente avaliou o efeito da concentração de cada composto, o tensoativo, da concentração do fármaco, da fase orgânica, isoladamente, né? E a gente encontrou um tamanho de partícula próximo de 209 nanômetros, a polidispersão muito baixa, muito boa, desejável, potencial da partícula baixo. No final, quando a gente fez a funcionalização, eu avaliei o tamanho, quando inseriu o ácido ciálico, quando inseriu o colesterol e quando inseriu as 2 moléculas juntas. O diâmetro aumentou um pouco, mas a polidispersão continuou baixa e a gente teve também um potencial de partícula ainda desejável. No final, a gente avaliou a sua morfologia, de certa forma ainda era esférica, porque algumas pessoas dizem que faz nanopartícula, mas quando vai provar não percebe que é esférica. E pela dimensão, a gente viu que de fato o tamanho de partícula era pequeno, realmente estava na faixa próxima de 200 nanômetros ou até menor olhando na microscopia. E pelo infravermelho, a gente observou as interações e comprovou que, de certa forma, estava tendo a incorporação do fármaco e também das moléculas de funcionalização. Então, isso foi muito bom. Com a cinética de liberação in vitro, a gente viu que com as nanopartículas, que são essas de baixo, todas elas prolongaram a ação. Aqui está em até 600 minutos, mas a gente fez durante até 48 horas, mas como estabeleceu o platô, a gente resolveu só colocar o gráfico até aqui. Já o fármaco, ele liberou 100% até mais ou menos 480 minutos, ou seja, realmente as nanopartículas liberaram, prolongaram a ação do fármaco. E aqui a gente aplicou alguns cinéticos de primeira ordem, de básica, só para comprovar que tipo de modelo cinético, então não é tão simples assim. Depois a gente fez o estudo em células, tanto em células normais quanto em células com câncer. Ah, professora, mas não era para as chagas, mas aí no início a gente não tinha um modelo para chagas, então a gente fez para câncer. E de uma forma geral,
a gente provou que em células normais eles não vinham causando toxicidade, mas em células de câncer estava matando. Menina, fantástico, né? E já o fármaco tanto estava matando em célula normal, quanto estava matando em célula de câncer. Então, as nanopartículas, de certa forma, estavam super à frente. Pelo ensaio hemolítico, não causaram nenhum tipo de hemólise. E pela estabilidade, todos eles manteram estabilidade por algumas semanas. Em relação à viabilidade celular e inibição de crescimento, aqui a gente viu que todas as que tinham a nanopartícula foram viáveis, ou seja, não mataram os parasitas de forma considerável, mas quando tinha o fármaco e o DMSO, já começava a matar. Então, não era desejável. E aqui, em relação aos testes em amastigotas, ou seja, dentro das células, né, a gente viu que estava causando, de certa forma, uma inibição do crescimento. Então, isso foi muito desejável. Aqui, só para a gente ter dimensão, não vou citar a vocês, mas a gente observou também microscopicamente se realmente estava ficando de fato sem parasita. Quando tem esses pontinhos é porque está cheio de amastigotas. Quando está assim sem nada é porque não tem mais amastigota. E foi o que a gente encontrou. Aqui a gente fez valores de IC50, que a gente também já falou isso em aula, para ver a toxicidade a partir desses 50% durante 24, 72 horas. E a gente viu a parte finalzinha aqui, que foi a parte da microscopia. De uma forma geral, a gente fez a nanopartícula, só o fármaco, só a nanopartícula sem nada, só o fármaco, e a nanopartícula com fármaco, de imediato. Tanto aqui a gente vai ver um corante fluorescente para a nanopartícula, vamos ver o DAP, que ele cora um núcleo cinetoplástico, para realmente eu garantir que está corando dentro do parasita, e aqui o MED, né, que juntou todas as imagens numa só. E aqui eu fiz também com ácido ciálico, com colesterol, com ácido ciálico e colesterol. Então, de uma forma geral, se a gente for observar as nanopartículas aqui só com fármaco e aqui incorporado, né? Comparando a primeira aqui com a última. O que é que a gente vê? Que a nanopartícula com benzidazol, os parasitas estão praticamente tudo inteirinho, né? Como se eles nem tivessem ainda 100% mortos. Quando eu vejo aqui com o ácido colesterol, é como se eles tivessem morrido mais, por isso que suas membranas já não estão íntegras, como se de certa forma estivessem matando mais os parasitas. Quando a gente fez ligando a um corante que ele se liga rapidamente ao RNA, que é esse CY3, foi que a gente viu que, de certa forma, a ligação com o corante foi mais eficaz, né? E aqui dando outro zoom, o que é que a gente vê? Que se a gente olhar somente o que está ligado com o corante, olha que lindo, todos os parasitas estão ligados. E se a gente for olhar aqui, de certa forma, é nele sim, porque está vendo em azul o cinetoplasto e o núcleo ligado. E o que a gente percebeu de uma forma geral é que quando a gente observa a ligação com esses ligantes, quando se tem a nanopartícula com o fármaco, é muito mais eficaz a ligação do que quando não tem a nanopartícula com o fármaco. Tá vendo? É muito mais eficaz, a gente consegue ver que ele se liga muito mais ao parasita e isso prova o direcionamento, que realmente a nanopartícula, ela direciona melhor para o órgão-alvo, principalmente em células, né, que sejam intracelulares. E por fim, a gente fez esse teste de eficácia dos sistemas in vivo, tanto por via oral, que é gavagem, quanto por via intraperitoneal. Fizemos de várias formas, aqui eu vou falar só de uma forma geral. Então, aqui só para a gente ter a dimensão do tempo de tratamento, crescimento parasitário manteve-se constante. Aqui, dias após infecção, se a gente for comparar, realmente o benzidazol e a nanopartícula com benzidazol são as que estão matando mais, isso logo no início, e após um período maior de tempo, a gente também vê a mesma coisa, né? O fármaco e a nanopartícula matando mais. A nanopartícula aqui ainda está matando ainda mais. Porém, quando a gente avalia a toxicidade, a nanopartícula é muito menos tóxica. Então, mesmo que o fármaco estivesse matando igual
a nanopartícula com fármaco, mas a nanopartícula com fármaco não mata a célula normal. E o fármaco mata a célula normal. Então, a gente viu que ainda é mais viável usar a nanotecnologia. Os com ácido ciálico, a gente viu que acabou aumentando a parasitemia, então só era viável a gente utilizar mais as nanopartículas com o benzimidazol e com o benzimidazol e o ácido ciálico no final das contas. E aqui ficou como perspectiva realmente ver o direcionamento em animais que a gente nem conseguiu concluir. Então, só para terminar aqui nossa aula, a gente fez toda essa abordagem, desde o histórico, de P&D, até chegar, né, nessa medida da pesquisa. E aí, só uma frase para finalizar, né? À medida que a pesquisa médica continue e a tecnologia permite novos avanços, haverá um dia que a malária e a maioria das principais doenças mortais serão erradicadas da Terra. Então, isso aqui, eu vi essa frase de Peter Diamandis, e aí eu vi que é importante, né, a gente estudar esses novos fármacos, essas novas tecnologias.